Queria pedir para 5 homens virem aqui à frente. 5, só 5. Então, colocar vocês que nem na semana passada, 3, um atrás do outro. Este, o próximo aqui. E vocês ficam meio de lado lá, que logo eu vou chamar vocês para agir. Isso. Fica lá que vocês vão abençoar aqui. Então, eu vou explicando o que eu estava falando na semana passada. Deus, quando Ele fez o ser humano, Ele fez ele espírito, alma e corpo. Ele fez o espírito dando para ele 3 atividades: a comunhão com Deus, a intuição e a consciência. E ele deu para ele, para a alma, com o entendimento das emoções, da vontade e a razão, o entendimento. E deu ao corpo as suas 5 funções, né? O olfato, o paladar, a visão, a audição e o tato. E então são as 5 janelas que o corpo tem para informar a alma, e a alma então compartilhar lá no espírito. Por exemplo, você não enxerga com os olhos. Os olhos são um instrumento que Deus dá para que você lá na sua mente enxergue. Você enxerga na alma, né? Os olhos aqui só são um codificador do que está acontecendo. Muito bem. E Deus fez o homem assim, espírito, alma e corpo, para eles caminharem na presença dele e andarem em comunhão com Deus. E deu ao homem a liberdade de tomar as suas decisões. A mente de Deus é assim: o espírito governando a alma e a alma governando o corpo. Calma lá que vai dar certo, né? O espírito, a alma e o corpo. Aí ele deixou o homem a sua vontade para que ele pudesse escolher como ele gostaria de agradar a Deus, andando nos caminhos dele, ouvindo a voz dele. E disse: se você não quiser andar comigo, você segue os teus próprios caminhos, mas o dia que você tomar essa decisão, você morre. E o homem então, achando que sabia melhor do que Deus, foi enganado pela astúcia da serpente, e o espírito morre. O espírito morre, e uma coisa, o corpo do pecado vem e pega ele, dá um abraço nele, fica do lado assim, pega ele, põe a mão no cangote dele. Agora o corpo do pecado está dominando esse ser humano, e o corpo do pecado agora faz com que a alma obedeça aos comandos do pecado e faça o que o pecado quer que ele faça. Aí na alma, o ser humano tinha a impressão do espírito, ele sabia a vontade de Deus, ele queria fazer a vontade de Deus, mas mesmo ele querendo fazer, como diz lá em Romanos 7, ele não conseguia. Ele sabia que a vontade de Deus era boa, agradável e perfeita. Ele treina, mas o corpo do pecado, como diz lá em Romanos 6,6, domina ele e faz com que ele comece a andar fora dos caminhos de Deus e leve o corpo também a andar fora dos caminhos. O que acontece? A alma adoece, ela fica doente e ela adoece o corpo. Você já deve de saber disso, das doenças psicossomáticas. Então a alma vai pensando, o medo entra e o medo vai dominando os sentimentos, o pensamento. Esse medo vai sendo passado para o corpo, e aí o que acontece? A alma, ela queria aquele tempo de estar cheio de vida, e ela diz: corpo, me dá essa vida, me dá essa vida. E aí ele começa a se embriagar, começa a se perder em vícios, e o corpo vai dominando a alma, e a alma vai dominando o corpo, e aí nós temos o que a Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus, não tem a presença da glória de Deus. Até que um belo dia vem o evangelista. Paulo, vem cá. Aí vem o evangelista com amor por essa vida aqui que está toda machucada, depressiva, e esse evangelista começa a falar para essa alma: Deus ama você, Deus perdoa os teus pecados, e Deus enviou Jesus para morrer por você na cruz, para que te libertasse do pecado
e você tivesse vida e a vida em abundância. E aí ele pergunta para essa alma: você quer aceitar Jesus no seu coração? E a alma diz, e o corpo do pecado diz: não faça isso, você está louco, a papel aceita qualquer coisa, você não pode a alma aceitar isso aí não é coisa inventada dos homens. E o corpo do pecado fica falando essas asneiras aqui, fica fazendo para ele não aceitar e não declarar Jesus como Senhor. Mas o Espírito de Deus começa a entrar em cena, e ele começa a ministrar e falar com essa alma, e vai falando com essa alma, e aí ele diz: eu aceito. Diga lá: eu aceito. E aí o que acontece? O Espírito Santo agora vem como um paracletos, como um amigo que é colocado ao lado, e dá vida a esse espírito e tira fora o corpo do pecado. Ele cai fora, e ele agora, o seu espírito, ele está fraquinho ainda, ele está precisando de ajuda, mas Deus quer falar por intermédio dele, e envia o Espírito Santo para ministrar ele, para encher o espírito, para que o espírito agora possa ministrar essa alma sedenta e possa tocar esse corpo e trazer vida. Não é? Vocês já estão se adiantando porque vocês viram semana passada, né? E aí o que acontece? Que eu não falei antes. Como é que o espírito aprende, como é que a alma aprende, como é que o corpo aprende? Se quer ficar bom em alguma coisa, você precisa repetir. O corpo aprende por repetição. Você que dirige o carro, você sabe que pela repetição você vai aprendendo, já faz coisas sem pensar. Se quer se tornar um atleta, que nem ele aqui, corre, tem que... Ele precisa repetir. Quando você repete muito com o teu corpo, você fica ágil, e o teu corpo faz isso. A alma, ela aprende por comparação. Então, eu comparo isso com isso, e a alma então vai entendendo na sua razão, pela comparação. E o Espírito, ele recebe por revelação. Diga comigo: revelação. A revelação, ela vem no Espírito. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é Espírito, e o Espírito Santo ajuda esse Espírito para que ele receba essa palavra. Como é que eu recebo uma revelação? Diga comigo: meditação. No Espírito eu medito. O que é meditar? Não é ficar com a mente vazia, não, que nem a meditação transcendental. É repetir a palavra de Deus, é falar elas várias vezes consigo mesmo e conversar com Deus sobre a palavra. Então, quando você lê a Bíblia, você lê ela em voz alta, e você vai repetindo aquela palavra e meditando nela, e provavelmente o Espírito Santo vai te fazer parar em algum momento e vai começar a ministrar a mente do Espírito, a mente de Cristo que é dada no Espírito. E ao meditar vai se tornar uma revelação. Quando ele recebe essa revelação, o Espírito agora vai ministrar a alma. E a alma, ela vai precisar receber isso e dizer: sim, Espírito, eu recebo essa palavra na minha vida, que eu sou justificado em Cristo. Mas essa alma, ela está tão confusa que ela não se sente justificada, não se sente declarado justo. Mas o Espírito vai ministrando essa alma. Em Cristo Jesus, os teus pecados estão perdoados, alma. Em Cristo Jesus, o favor de Deus está sobre nós, e temos paz com Deus. O Espírito Santo está derramado em nós, e o Espírito Santo vai tocando essa alma, e vai curando essa alma, ao ponto que diz lá na terceira carta de João, que a alma, ela fica próspera, ela fica saudável, ela fica cheia de vida, e Deus tem prazer no prosperar da alma. E aí essa alma começa a ministrar esse corpo, para que ele seja curado, para que ele seja tocado. Nós muitas vezes queremos viver e vivemos a vida cristã na base da alma e não na base do Espírito. Nós queremos sentir. Eu não senti a presença de Deus. Eu estou falando da alma. A alma sente. No Espírito você tem revelação. Aqui opera a fé. O Espírito Santo trabalha e ajuda esse Espírito, fortalecendo ele para que ele fique forte. Pela fé ele recebe a palavra e ele ministra essa alma, a palavra de Deus. Essa alma vai recebendo essa palavra, vai se adequando a essa palavra, vai pensando com essa palavra, vai se submetendo a essa palavra, vai obedecendo essa palavra, vai falando essa palavra, vai com a boca declarando, e esse corpo ele vai recebendo saúde. Vai recebendo saúde.
Não é aqui que nós recebemos o poder de Deus para a cura do nosso corpo. Nós recebemos o poder de Deus no nosso espírito. O Espírito Santo vem e recebemos, esse Espírito ministra e ele toca essa alma e cura esse corpo. Você pode dar uma salva de palmas por esses queridos aqui? Obrigado, queridos. Obrigado. Glória a Deus. Então, queria dar continuidade um pouco sobre o que nós temos conversado. Em Mateus, nós lemos há 2 semanas atrás: bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. Tem a sede e a fome, estão focados na justiça. E porque tem o foco na justiça, eles serão o quê? Saciados. Então, quando eu foco na justiça que vem da parte de Deus, eu encontro o saciar. A minha alma, ela fica saciada. O meu corpo fica cheio. É que nem comer aquela picanha gostosa, bem suculenta. Você come ela, gostoso, né? Quando se foca assim a alma aprende, né? O corpo também já fica ligado, né? Já corre água. Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque ele será saciado. E o reino de Deus que nós cantamos e celebramos hoje, o reino de Deus, ele não é visível aos olhos, ele é perceptível no Espírito. E no Espírito, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É uma alegria diferente da alma. A alegria da alma depende das circunstâncias, depende das coisas que aconteçam que fazem com que ela se sinta feliz ou não. A alegria no Espírito Santo, ela provém da onde? Ela provém da fonte, que o Espírito de Deus é um Espírito alegre. O fruto do Espírito na nossa vida é a alegria, entre o fruto do Espírito Santo. E essa alegria no Espírito, que não depende das circunstâncias, das situações, depende apenas do seu relacionamento com Deus, isso é a justiça de Deus, isso é a manifestação desse reino que abençoa a sua vida. Amém, queridos? Então, veja o que o texto aqui diz, e eu quero tomar esse texto por base, dar uma pequena revoada no que nós vimos na semana passada, e aí entrar numa história específica para daí concluir. Então, Tiago 1:21 diz assim, leia aqui comigo o texto, no 3, 1, 2, 3. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo da maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Você se desfaz daquilo que desagrada a Deus. Você percebe quando você nasce de novo que você quer fazer a vontade de Deus e agora recebe uma capacitação no Espírito. E você deixa para lá a impureza, o acúmulo de maldade. Isso já tinha noja, não faz parte da sua natureza que você recebeu em Cristo Jesus. Agora ele diz assim, acolha com mansidão a palavra implantada. A palavra de Deus, ela é Espírito, ela é vida, ela é eficaz, ela é útil. A palavra de Deus que é depositada no seu Espírito, eu acolho ela, eu recebo ela, eu abraço essa palavra. E essa palavra agora, o que ela vai fazer? Quando eu abraço ela, essa palavra vai salvar a minha alma. A palavra salvar aqui também pode ser cura. Ela vai curando a minha alma. Ela vai tocando a minha alma e restabelecendo ela dentro do projeto de Deus. Quem está em Cristo, eis que é uma nova criatura. É um espírito vivificante agora, como nós já conversamos ano passado. Agora, esse espírito que opera em nós, com a ajuda do Espírito Santo, que nos abraçou, nos acolhe, agora ministra a nossa alma para que ela seja salva. Por isso que a gente faz, por exemplo, o seminário Veredas Antigas. Na nossa caminhada, a nossa alma muitas vezes é machucada no relacionamento familiar. Às vezes uma palavra, às vezes uma atitude, às vezes um olhar. Alguma coisa nos marcou e nós achamos que nós somos isso. E aí nós vamos para um seminário Veredas Antigas, investimos ali uma noite, uma manhã e uma tarde, debaixo da palavra. Nós acolhemos essa palavra, vamos meditando nessa palavra. E à medida que nós meditamos nessa palavra e vamos homologando ela, dizendo é assim,
essa palavra é verdadeira, essa palavra pertence à minha vida, essa palavra é para mim, eu vou homologando, eu vou concordando com ela, vou afirmando ela na minha vida, a minha alma ela vai sendo curada, ela vai sendo tocada profundamente pela parte de Deus. O tesouro que Deus tem não são coisas, o tesouro que Deus tem é a sua palavra. Tudo que foi feito, que nós vemos com os nossos olhos, foi feito por intermédio da palavra. A palavra é o tesouro de Deus. Eu li ouvindo uma mensagem de um pastor lá da acho que Guatemala. No meio da mensagem eu parei ali e comecei a escrever o que eu estava ouvindo. Eu escrevi assim: os recursos que nós temos, as coisas naturais, são limitados. Por isso que os recursos nos limitam. O que eu posso e não posso fazer. Mas a fé, agora no meu espírito, acessa um mundo ilimitado de oportunidades, pois acessa a Deus, o Criador de tudo e de todos. E Ele do nada fez tudo por intermédio da sua palavra. Os recursos são limitados, por isso eles nos limitam, mas a fé, ela acessa um mundo ilimitado de oportunidades, pois acessa a Deus, o Criador. E não tem, as nossas lágrimas, elas não mexem com Deus. O que mexe com Deus é quando Ele vê um homem ou uma mulher com fé, crendo na palavra dEle. E Ele, quando nós acessamos a Deus pela fé, o Criador de tudo e todos, Ele do nada, com a sua palavra, fez tudo. E Ele, em sua sabedoria, em seu amor tremendo, Ele entrega o que para nós? O seu tesouro. E Ele entrega para nós a sua palavra. Você pode dar uma glória a Deus aí? Você está tão concentrado assim que... A palavra de Deus é o que Ele nos entrega, é todo o recurso que Ele nos dá. Quando Ele diz em Cristo Jesus nós somos abençoados com todas as sortes das bênçãos espirituais, Ele diz todas as bênçãos elas estão na palavra. E a palavra que você acolhe no seu coração, e você crendo ela no seu coração, como nós conversamos na semana passada, a palavra de Deus ela se crê, com o coração se crê, não com a razão humana, é com o coração que se crê. E a nossa razão ela vai compreendendo com o tempo as coisas. Mas é com o coração se crê na palavra de Deus. Com a boca se confessa no sentido... nós temos uma luta tremenda quando usamos a palavra confissão, porque nós temos uma herança católica romana, e toda vez que a gente fala confissão, a gente, de alguma forma, na nossa cultura, lembra-se do confessionário. E de estar falando... Mas a palavra confissão, ela tem a ver com a palavra homologar. Tem a ver com... dizer, é assim, isso é verdade, eu concordo com essa palavra, eu tomo para mim essa palavra é verdadeira, essa palavra me pertence, eu estou homologando como palavra de Deus na minha vida, e eu a recebo no meu coração, e quando eu homologo essa palavra na minha vida, essa palavra começa a agir e transformar a minha vida, transformar as situações ao meu redor. Então, a palavra de Deus, ela é o tesouro que Deus confiou a nós. Quando essa palavra agora, que é em nós implantada pelo Espírito Santo, eu preciso acolher ela com mansidão. Sabe aquele cavalo chucro? Que fica esperneando. Não, um cavalo amansado. Um cavalo que tem o poder que a alma em si tem, ela está amansada. Agora, debaixo do Espírito Santo, ela vai receber essa palavra e ela vai ser curada, e vai ser então uma tremenda bênção para as pessoas. Eu já vi um tempo, talvez até eu pessoalmente orei: Senhor, mata a minha alma. Depois descobri, não, tá louco? Quer ser um zumbi o quê? Não pode, a alma é uma tremenda bênção, e essa alma ela precisa ser próspera, precisa ser cheia de vida, né? Glória a Deus. Tudo bem até aqui? Vamos rever um pouquinho semana passada. Hebreus 7,7, ele diz assim: evidentemente é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Esse texto diz, é assim. Quer queira, quer não queira, concorde ou não concorde, é assim.
O inferior, ele é abençoado pelo superior. O superior abençoa o inferior. No contexto, ele está falando sobre Abraão, no momento em que o dízimo foi estabelecido, e Deus gostou dessa ideia de Abraão dar o dízimo, e depois ele implanta ele para o seu povo. E Abraão, ele entendeu o momento, ele discerniu a manifestação de Deus no seu espírito, e ele percebeu que Melquisedeque representava a pessoa de Jesus, e ele deu o seu dízimo. E ele foi abençoado com pão e com o cálice, com vinho. Já lembrando, já apontando para Cristo Jesus. E esse texto diz, então, é evidente, considere esse Melquisedeque, ele é muito superior a Abraão, e as pessoas, no contexto com quem ele estava falando, consideravam Abraão superior de todos, como o pai da fé. Ele diz, considere Melquisedeque, que está acima ainda de Abraão, que abençoou Abraão. Então, como nós somos abençoados por meio daquele que é maior do que nós. Se eu considero você maior do que eu, então eu sou abençoado por Deus por intermédio da sua vida. Veja o exemplo de Jesus, ele diz assim lá no final do versículo 28 de João 14, o Pai é maior do que eu. Ele considera seu pai maior, e ele andava, então ele era, por causa disso, ele era abençoado pelo seu pai. E quando a Bíblia se refere a Jesus, se refere a ele como que era poderoso em palavras, em ações, e que Deus era com ele, Deus tinha ungido ele, por causa desse relacionamento de considerar o seu pai maior do que a si, ele era tremendamente abençoado. E aí vale a pergunta, quem é maior do que eu? As pessoas dizem, Deus é maior, mas nem sempre. Porque quando eu contrario a vontade de Deus, eu estou dizendo que eu sou maior do que Deus, e o que Ele está dizendo não está de acordo, então eu sou superior a Ele. Simples. Perdoe o seu irmão numa ofensa que ele tenha feito. Mas então no há mais você já disse que você é maior do que Deus, porque Deus perdoa e você não. O silêncio fala, né? Então nós lemos ali, buscando uma resposta para essa pergunta, quem é maior do que eu? Filipenses 2, versículo 3, né? Aqui está 3 e 4, mas é o 3 específico, quando diz assim, nada façais por partidarismo, é nós e vocês. Não seja assim, cada um buscando a sua glória, a sua honra, o seu favor, né? Mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Nós fizemos a pergunta, quem é maior do que eu? Daí nossa natureza natural é olhar ali o texto e diz os outros. Não é os outros, é quem eu considero. Só é maior do que você, quem você considera superior a você. Tudo bem? Então, se eu não considero a pessoa que limpa a minha casa maior do que eu, então eu não vou ser abençoado por ela. Esse texto ele diz algumas coisas interessantes. Ele não diz, que ele não diz, né? Ele não diz considere os mais inteligentes superiores a você. Ele não diz considere os graduados com PhD. Até essa semana eu estava falando com o pastor Arthur sobre doutorado, até ele manda um abraço para a igreja. Não considere quem tem doutorado superior a você. Não considere quem tem mais dinheiro superior a você. Não considere quem tem cargos de honra durante... não é isso que o texto está dizendo. Ele diz considere os outros. Não fala de qualificação. Fala simplesmente os outros. Veja como a Bíblia é maravilhosa, não é verdade? Ela é muito simples. Ela diz simplesmente considere cada um os outros superiores a si mesmo. E quando ela fala isso, ela já dá um nó na nossa cabeça. Porque a gente já começa, mas... né? A alma aqui, ela já... acho que não. E o Espírito recebe com mansidão essa palavra. Considere os outros superiores a si mesmo. Eu quero entender essa palavra, eu preciso ir para a meditação. Preciso pegar essa palavra e começar a conversar com Deus. Deus, o Senhor diz ali, preciso considerar os outros superiores a mim. Os outros superiores a mim. E eu como é que fico? Mas Deus, aquele também.
Senhor, eu preciso considerar os outros superiores, mas aquele um está me irritando. Estou me sentindo oprimido por aquele outro. Senhor, eu quero considerar os outros superiores. Sim, Senhor, eu quero, mas como é que eu faço? Esse processo de conversando com Deus sobre a palavra de Deus é o que a Bíblia chama de, ensina como meditação. É o conversar com Deus, interagir com Deus, é conversar diante de Deus. Então, considerar, simplificando, significa honrar, dar peso, dar valor, que é a honra, obedecer, admirar. Considerar é ter em conta, colocar em posição especial na sua vida. É olhar para a pessoa e ver a glória de Deus na vida dela, ver a unção de Deus sobre a vida dela, ver o chamado de Deus na vida dela e considerar o que Deus está fazendo na vida dela. Nós conversamos um pouquinho sobre isso na semana passada. Então você é importante para mim, por isso venho na hora que você me pede. Isso é considerar. E nós precisamos crescer nisso. Por exemplo, às vezes, como eu cito aqui, algo muito simples. O ministro aqui do louvor está pedindo, levanta as suas mãos. E você pensa, ninguém vai me dizer o que eu tenho que fazer durante o louvor. Eu louvo a Deus como eu quero. Eu estou considerando o ministro? Não estou considerando ele. Se Deus coloca ele aqui, eu preciso me submeter a ele quando ele está dirigindo. E quando eu faço isso, eu considero o meu irmão, porque ele está investido de uma tarefa que ele precisa fazer. Isso que nós também conversamos. Deus, ele nos abençoa sempre através de pessoas. Por isso ele nos coloca numa família, para que o pai e a mãe nos abençoem. Ele nos coloca irmãos ao nosso redor, para que eles nos abençoem e nós abençoemos a eles. E nós honremos os nossos pais e abençoamos eles, e eles nos abençoam. Deus nos abençoa por intermédio de pessoas. E quem são essas pessoas? As que eu considero. Aquelas que eu considero, elas são minha bênção da minha vida. E quando as pessoas me consideram, a bênção de Deus que está na minha vida é tocada para elas. Veja aí a multiplicação da abundância. Quando se fala abundância, fala-se disso no reino de Deus, que é primeiro o espiritual e depois o natural, né? Quando a Bíblia diz assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, busque em primeiro lugar as coisas espirituais, e depois lhe será acrescentado o material. Busque primeiro a palavra de Deus, busque primeiro o falar de Deus, antes de qualquer coisa, a justiça dele, o que está dentro da mente, do coração de Deus para a sua vida. E aí as outras coisas serão acrescentadas. Quando eu me perco e vou para o material, eu fico perdido ali, lutando com aquelas coisas, e fico até chateado com Deus quando Ele não dá o que eu quero. Pessoas, elas são portas para as bênçãos de Deus em nossas vidas. O que Deus tem reservado para você e para mim está depositado na vida de pessoas, por intermédio de quem eu sou abençoado. Eu abençoo e ela me abençoa, eu abençoo, ela me abençoa. E o que acontece? Quanto mais eu faço isso, mais a bênção ela vai se multiplicando, mais pessoas são abençoadas. Você tem aqui, por exemplo, 250 pessoas. Se você considerar essas 250 pessoas superiores a você, você terá 250 bênçãos na sua vida. Glória! Então, cada pessoa é um canal, cada pessoa é uma porta. Quem é maior do que eu? Quem eu considero. Uma pergunta que nós fizemos, eu busquei uma resposta na semana passada, olhando a vida de José, e nós caminhamos um pouquinho com a vida de José. Onde está a dificuldade de considerar as pessoas superiores a mim mesmo? A minha alma, eu preciso concordar com isso, a minha alma, ela não quer considerar os outros superiores, porque ela está doente, ela não quer. E o Espírito diz, considere. E a minha alma diz, Então nós lutamos a vida toda para nos afirmar diante das pessoas.
Lutamos para ser reconhecidos por meio dos nossos estudos, por meio das nossas conquistas, por meio das experiências. Lutamos para ser ouvidos. Lutamos, inclusive, para ter experiências com o Espírito Santo, com as coisas de Deus, para podermos ser reconhecidos pelos outros, para que os outros nos ouçam. Eu já conheço tanto da Bíblia, eu já tive tantas experiências, já falo tanto tempo em línguas, eu já tenho tanto, me considere. E lutamos para merecermos isso. E quando se fala em reconhecer os outros superiores a mim mesmo, quem merece ser considerado superior a mim, eu me pergunto naturalmente na minha alma, o que ele fez para merecer isso? Por que ele merece ser considerado superior? Porque a nossa cultura, nós somos educados assim, a nossa sociedade vive assim, a cultura do merecimento, só quando eu percebo, esse merece, esse sim. Imagine se Deus no seu amor, Ele tratasse assim conosco, esse merece, esse é bonitão, esse eu vou amar. Quando nós éramos inimigos, Ele nos amou e nos fez amigos. O reino de Deus, ela é diferente, por isso que quando Jesus entra e diz o reino de Deus chegou, Ele está aqui, mude a sua maneira de pensar, se arrependa, comece a crer no reino de Deus, comece a crer na palavra que eu estou compartilhando. Então, o que eu preciso entender, essa palavrinha aqui, a minha posição em Cristo. Então, permita-me buscar um pouquinho uma resposta a partir desse termo posição. Quem nós somos? E aí esse texto, leia aqui junto comigo, no 3. 1, 2, 3. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Como meu Pai me vê? Como seu Pai lhe vê? Ele diz ele está no contexto aqui levando um louvor a Deus, dizendo que Ele é digno de toda a honra, toda a glória do louvor, àquele que nos ama. Diga assim comigo, eu sou amado pelo meu Pai. Agora diga obrigado, Pai, pelo seu amor. Obrigado que o Senhor me ama. Papai, Ele me ama, viu? Ele olha para mim e diz, esse é meu filho. Você recebe isso no seu espírito? Meu Pai me ama. Se eu sei que meu Pai me ama, eu vou olhar para as pessoas e dizer, papai ama também elas. E quem sou eu para não amar? Eu que era inimigo, estava lembrando esses dias de uma situação que anos atrás, muitos anos atrás, eu deparei, até contei já esse testemunho aqui, conversando com um homem, tinha uns 35 anos, usuário de drogas, e nós estávamos conversando, e ele, pai, tinha vários filhos, mas ele tinha um bebê em casa, tamanho da glória. E o bebê começou a chorar, gritar. E ele ficou irritado, ele estava sob efeito das drogas, ele ficou irritado com aquele bebê, colocou um travesseiro em cima da criança e apertou, para a criança ficar quieta. Tenho o meu direito do meu sossego, né? E a criança ficou quieta, daí ele tirou o travesseiro. Eu fiquei olhando para aqueles jovens, aquele rapaz, meu coração veio um pensamento assim, com esse tipo de pessoa eu não quero estar junto não. Terminar a conversa aqui meio logo, vou orar com ele. E aí o Espírito Santo, que é nosso amigo, que fica ali do lado, cheio de paciência, cheio de amor, ele pergunta assim no ouvido, e você é melhor que ele? Se não é a minha graça na sua vida, você não ia ser igual ou pior? Sabe quando o Espírito Santo fala e deixa a gente sem argumento e deixa a gente envergonhado, no sentido assim de quebrantado, diz, Senhor, me perdoe, eu vou amar essa pessoa, vou orar por ela com amor. Quando você
entende que você é amado e Ele libertou você dos seus pecados, que em Cristo Jesus não tem mais acusação contra a sua vida, você não precisa de um joinha de alguém dizendo: você é uma pessoa legal, porque você tem o joia de Deus, né? Ele até diz joia, joia. E ele diz aqui que ele lhe constituiu um reino de sacerdotes. Ele lhe constituiu rei e sacerdote. Ele lhe constituiu. Não é você que conseguiu isso da parte dele. Ele tomou a decisão e disse: Miguel ali é rei, é sacerdote, né? Porque ele é meio baiano. Ah, meu rei. Brincando um pouco só. Ele mesmo nos constitui em Cristo Jesus como reis e sacerdotes, para que a gente reine em vida e manifeste o reino dele sobre a face da terra. Ele nos dá a graça abundante e ele nos dá o dom da justiça. A gente recebe e reina em vida. Não é mais governado por uma coca, não é mais uma coca, né? A folha, não, o refri, não, a coca. Não é mais governado por um pó, não é mais governado por um desejo. É governado agora pelo Espírito Santo e governa aonde está. Não é governado mais por um sentimento de ódio e de rancor e de vingança. É governado agora pelo amor de Deus. É governado agora e age e conduz a alma para que ela ande dentro da vontade de Deus. Esse é você em Cristo Jesus, amado. E Deus te constituiu como rei e como um sacerdote que tem acesso a Ele e que governa em vida. Quer mais? Quer mais ou não? Então leia a Bíblia, que você vai encontrar muito mais lá. Então essa é a sua posição aí: filho amado, filha amada, rei, sacerdote, sentado com Cristo. Você tem essa identidade. Quando você tem uma identidade curada, o seu destino está curado, para cumprir com a vontade de Deus, andar dentro da vontade dele. O amar não se torna mais uma obrigação, mas um desejo profundo do coração, e é natural para amar. Ser grato não é uma obrigação, mas é um desejo profundo de viver essa gratidão. A palavra de Deus, ela se torna autoridade, porque eu percebo que ela é palavra de Deus. Ela é espírito, ela é vida. Ela é eficaz, como ela diz que ela é, que ela atua profundamente no meu espírito, na minha alma, me ajuda a discernir as coisas. E aí eu medito nela e na fé eu vou recebendo essa palavra e vou crescendo nela. E aí eu queria entrar numa história com você. Puxa, meu tempo acabou aqui. Estou animado aqui para contar, vou me estender demais na introdução, agora que eu ia começar a pregar. E agora, José? Eu vou resumir essa história, vou pedir para você ler esse texto, e eu vou lá para o último versículo depois. Vou tentar em 5 minutos aí. 400 anos depois que o povo de Israel tinha saído do Egito, Deus fala com Samuel e manda Samuel dar uma ordem para o rei. Ele, como profeta, vem dar a ordem: você precisa exterminar o povo de Amaleque, tá claro? Não deixa ninguém viver, animais, gente, tudo você extermina, tá claro? Tá claro. Aí Saul vai lá e faz o serviço. Ele vai lá: o povo queneu, vocês abençoaram o povo de Israel, então vocês saem daqui, com Amaleque é minha conversa. Deus quer tratar com Amaleque, fazer juízo sobre Amaleque. E aí eles avançam sobre Amaleque, exterminam o povo, só que eles tiveram uma boa ideia: vou guardar o rei como troféu, Agag. E o povo disse: mas essas ovelhas estão tão bonitinhas, esse boi aqui vai dar uma picanha. E eles ficaram olhando para aquelas coisas e disseram: não, tive uma boa ideia, vamos pegar essas coisas aqui e vamos levar para lá, para Israel. Nós vamos fazer uma oferta a Deus e vamos ofertar as coisas a Deus e vamos também usufruir do que nos é dado aí. E aí eles fazem isso e Deus vai e fala com Samuel: me arrependi de ter colocado a Saul como rei, porque ele não considerou a minha palavra, achou a ideia dele melhor que a minha e fez o que ele queria fazer e não fez o que eu queria.
E Samuel chorou diante de Deus, mas Deus, Deus, o Senhor escolheu Saul, e Samuel era apegado a Saul, pelo que parece, orou muito na madrugada, mas já de madrugada levantou e foi em direção a Saul. Ele chega para Saul e Saul diz: "Oh Samuel, cumpri toda a palavra de Deus, fiz o que tinha que ser feito." E Samuel chuta a pedra e diz: "Ah, é? E esse mugido aí?" E confrontou ele. Ele disse: "Antes, Saul, entenda bem, você se considerava o menor do povo de Israel. E porque você se considerava o menor de todos, Deus te constituiu como rei. Tinha um coração ajustado, considerando os outros superiores. Agora você se considera superior a Deus só porque você é rei. E você acha que tem um melhor entendimento das coisas." E aí, o texto que eu quero pegar, eu acho que o versículo... Samuel disse assim: "Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, o quanto em que se obedeça a sua palavra?" Ele continua: "Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar." E esse texto, há anos atrás, já no começo das minhas primeiras leituras na palavra de Deus, foi um versículo que saltou aos meus olhos e que tem se tornado uma palavra rema para mim. A rebelião é quando eu quero fazer a minha vontade, não a vontade daquele que me está dando uma orientação. Eu me rebelo contra aquela vontade, faço o que eu quero. Ninguém vai me dizer o que eu tenho que fazer. E a Bíblia aqui, inspirada pelo Espírito Santo, diz que a rebelião, ela é como feitiçaria, é como manipulação. Eu quero fazer a minha vontade, eu vou manipular a situação para que a minha vontade se faça. Muitas vezes a nossa oração, ela é assim: eu quero manipular Deus para que Ele faça a minha vontade. Isso é rebelião aos olhos de Deus. Daí ele fala obstinação. Obstinação é comparado aqui à idolatria. Por quê? Porque eu me considero Deus. A idolatria, a obstinação significa arrogância, presunção. Em português simples, eu sei melhor que você. Eu sei melhor que Deus. Isso é obstinação. Isso é idolatria. E Deus não se agrada disso. E não é por aí o caminho. Apesar dele ser rei, a declaração sobre a vida de Saul foi: visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. E a partir desse instante, Samuel tem a ordem de buscar um outro, e vai achar Davi atrás daquelas ovelhas, como um homem conforme o coração de Deus. E como o texto diz lá em Atos 13, um homem que iria fazer exatamente a vontade de Deus na sua geração, que tinha um coração voltado a cumprir com a vontade de Deus, e estava focado numa coisa: considerar a palavra de Deus superior a ele mesmo. E aí eu quero concluir: eu sou abençoado pelo maior, a quem eu considero maior na minha vida, por esse eu sou abençoado. E hoje eu quero levar a mim e a você a entender que a palavra de Deus, ela é superior a mim e superior a você. E quando eu a considero como autoridade, quando eu a considero superior na minha vida, ela me abençoa, ela toca a minha vida. Como eu disse antes, o reino de Deus, ele é superior a mim. Eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas invisíveis. Tudo que é visível foi feito pelo invisível. Foi feito como? Pela palavra. E pela palavra de Deus. O que eu preciso buscar é focar o meu coração na palavra de Deus. E como é que eu vou ter a palavra de Deus na minha vida, se no meu dia a dia eu não separo o tempo para meditar nessa palavra? Se eu não alimento o meu espírito dessa palavra? A palavra de Deus diz lá: medita nessa palavra dia e noite,
às 12 horas do dia e às 12 horas da noite. Meditar nessa palavra, acolher essa palavra, falar dessa palavra com os outros, interagir com os outros nessa palavra, entendê-la como autoridade na minha vida. E eu quero te incentivar a você separar tempo no seu dia a dia, a separar tempo dentro da sua casa, a desligar o seu telefone, desligar a sua televisão e a conversar sobre a palavra com a sua família, a meditar e a repetir a palavra de Deus na sua vida. Eu não tenho nenhum versículo de cor, mas você sabe um pelo menos: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Medite sobre isso no seu dia a dia. Pegue uma palavra, um versículo, pegue uma frase e medite nessa palavra. Fique ruminando, conversando com Deus sobre essa palavra todo dia, de noite e de dia, meditando nessa palavra. Tenha o seu tempo com Deus, medite nessa palavra, seja tocado profundamente nessa palavra na sua vida. O Senhor quer tocar, quer ministrar a sua vida por intermédio dessa palavra, da palavra de Deus, mas eu preciso considerar ela. Eu considero a palavra quando eu abro ela, quando eu leio ela, quando eu medito nela, quando eu me envolvo com ela, quando eu digo: eu não preciso dessa palavra, eu vou seguir o meu próprio caminho, eu desconsidero e ela não me abençoa. Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Parece que os músicos vêm aqui. Quero concluir então com esse louvor. Me desculpe, me estendi um pouquinho, mas espero que você seja, ou que você foi abençoado. Amém? A minha oração é que a palavra ela fique assim atual no seu coração. Que você pegue essa aqui, já hoje à noite, ao sair daqui, já no estacionamento, considere os seus irmãos que cuidaram do seu carro superior. Vá lá dar um abraço, dizer muito obrigado por cuidar aqui. Espere um pouquinho, se tem um pouquinho de engarrafamento, isso vai piorar, quer dizer, vai ter mais carro, vai ter mais gente à volta, vai precisar já exercitando hoje um pouquinho de paciência. Amém? Considere a palavra como palavra de Deus. Receba essa palavra, a palavra de Deus, o tesouro que Deus deu na sua mão. Você tem ela em português, você pode ler ela em várias versões. Você tem uma riqueza, seja em aplicativos, seja em impressos, tanta coisa pessoal. Pai Celeste, obrigado pela Tua palavra que o Senhor nos dá, que nós podemos falar, pregar essa palavra, crer na Sua palavra. Obrigado, ó Pai, que em Cristo Jesus a Sua palavra não nos condena, mas a Sua palavra nos justifica, a Sua palavra nos estabelece como filhos amados, a Sua palavra, ela nos estabelece como reis, como sacerdotes. A Tua palavra tem nos abençoado tanto, ó Deus, muito obrigado. E Senhor, hoje nós recebemos a Sua palavra no nosso coração. Hoje, Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor nos conceda essa graça de acolher a palavra com mansidão, de recebê-la no nosso espírito, de agasalhá-la no nosso coração, de conversar com o Senhor sobre essa palavra. Pai, eu peço em nome de Jesus que os nossos relacionamentos, onde nós nos movemos, a Tua palavra nos determine na maneira de pensar, na maneira de falar, na maneira de tratar as pessoas. Pai, nós queremos ter uma alma curada, uma alma sarada, uma alma que experimentou plenamente a salvação em Cristo Jesus. Pai Celeste, em nome de Jesus, muito obrigado pela Sua palavra viva e eficaz, a Sua palavra que enche o nosso coração de alegria. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Declare o seu louvor a Deus, declare o seu louvor com gratidão ao Senhor. Somos um povo da palavra de Deus, amém, querido? A gente precisa passar tempo com ela, acariciá-la, meditar, falar nela, ser um povo que é um só com a palavra. Amém, queridos? Você é um profeta, uma profetisa em Deus. Quero te convidar a você falar uma palavra, uma frase para alguém do seu convívio, ao seu redor, daquilo que Deus ministrou ao seu coração. A graça e a paz esteja sobre a sua vida. A abundância do Senhor, da revelação desta palavra, encha o seu coração. Amém? Deus abençoe.